Negociação do Flamengo com Tati Castelhanos avança cada dia mais e vem uma notícia aí que o jogador pode não voltar a jogar mais pela Lazio. Tem também uma novidade animadora em relação a Léo Ortiz, ao retorno dele. Tem a cobertura vergonhosa do jogo de domingo. Pessoal falando da incoerência do árbitro, mas na verdade a incoerência tá vinda dos comentaristas de arbitragem. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E tem também toda a expectativa do jogo de quarta-feira entre Flamengo e Racing. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agendinha, né? Flamengo que não tem folga essa semana. No dia de ontem teve treino normal, só que quem jogou, né, quem esteve no campo fez aquele treino de regeneração. Quem não jogou, treinou normalmente. E a boa notícia aí é que o Léo Ortiz chegou aparentemente bem aí, conseguindo caminhar. A gente vai falar sobre ele já já. Treino ontem pela manhã, treino hoje à tarde, porque o Felipe Luiz gosta de botar aquele treino ali no horário mais próximo possível da partida. O Flamengo joga na quarta-feira amanhã, né, às 9h30 da noite. E o treino de hoje na parte da tarde. Amanhã, Flamengo e Racing, 9h30. Fim de semana, no dia 25, Fortaleza e Flamengo, às 7h30. No dia 29, na quarta da outra semana, o jogo da volta da Libertadores. Partidas mais importantes do ano do Flamengo, essas duas contra o Racing. E a tendência é essa, é a cada semana, com o passar da temporada e chegando no fim da temporada, serem as partidas mais importantes do ano. Então, a gente fica aí na expectativa. Vamos falar aqui agora sobre esse jogo contra o Racing, porque os ingressos para o duelo entre Flamengo e Racing, válido pela ida da semifinal da Libertadores, estão esgotados. O último setor a ter os seus ingressos vendidos foi o setor sul. As vendas foram abertas no dia 7 de outubro para o público geral. Os preços variavam aí de 350 a 2.000 reais, ingresso salgado, mas o próprio BAP falou que essa semifinal é tratada pelos clubes como a final, porque na final a bilheteria e todo o controle ali, o monopólio dos ingressos é da Conmebol. Então, teve essa venda aberta aí no dia 7 de outubro, já esgotou. Os sócios torcedores puderam adquirir ingressos aí com valores entre R$ 87,50 e R$ 1.037 reais, porque tem direito à meia da meia. Flamengo e Racing se enfrentam aí às 9h30 da noite do dia 22, quarta-feira no Maracanã. Primeiro capítulo da luta por uma vaga na grande final. Eu tô na expectativa. O Flamengo, sem dúvida, é um time superior ao Racing tecnicamente. É um time com nomes que saltam mais aos olhos em relação ao time do Racing. Porém, o Racing já deu muito trabalho para muito time, inclusive brasileiro. Já ganhou do Botafogo, já ganhou do Galo. Então, é um time que o Flamengo tem que ficar de olho. É um time superior ao Estudiantes, que o Flamengo passou já com dificuldades. Então, o Flamengo tem que entrar mais do que nunca focado em fazer um bom resultado nesse jogo da ida. Mas eu lembro que o Flamengo é superior e o Flamengo precisa ter o Pedro de centroavante. A gente precisa que o Felipe Luiz mantenha essa postura que ele tem colocado aí nos últimos jogos. Pedro tá se mostrando aí uma peça fundamental, como sempre, né? Ele não deveria ter saído do time titular em momento nenhum. Vamos mudar de assunto aqui, mais ou menos, né? Falando ainda de Flamengo e Racing, Gustavo Costas, técnico do Racing, revelou ter assistido aos jogos do Flamengo durante a madrugada e destacou a diferença salarial em relação ao Felipe Luiz. Ele viu o jogo do Flamengo ou foi no site e baixou lá o balancete do Flamengo? Porque ele diz que viu os jogos e vem falar da diferença salarial. Tá parecendo o Renato Gaúcho aqui, né? Que se desse um time milionário na mão dele, ele ganhava tudo. Enfim. Aí a fala do treinador do Racing. Ontem, quinta-feira, eram 2 da manhã, eu estava assistindo aos jogos do Flamengo. Nervoso não estou.
ansioso. Desde quando vim ver o Racing aos 6 anos, eu acordava com dor de barriga, agora acontece a mesma coisa. É difícil. O técnico deles ganha muito mais do que eu. Os jogadores do Flamengo também, e jogam na Europa, relatou Costas em coletiva após a última partida contra o Aldosivi. É um momento lindo, temos que aproveitar, já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. Meus filhos não viram o Racing ser campeão e não vão ver, pelo menos nesse ano, e nem nos próximos, porque o Flamengo vai estar disputando, né? É um sonho, afirmou o técnico. Então, tá aí, nesse papinho de salário, etc e tal, e vai tomar uma pancada no Maracanã, e se bobear, vai tomar outra na Argentina, e o Racing vai voltar para casa, e o filho do técnico vai continuar sem ver título de Libertadores. É isso que eu espero, e eu quero ver nos comentários aqui a sua expectativa pro jogo, e já vai dando o placar e a escalação que vocês esperam ver do Flamengo nessa partida de quarta-feira, beleza? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre audiência, né? Porque o duelo entre Flamengo e Palmeiras desse domingo quebrou o recorde de audiência da Globo nessa edição do Campeonato Brasileiro. A partida registrou média de 33 pontos, 51% de participação, é meio que a interação, né? Alcançando a maior audiência do torneio desde novembro de 2023. Além disso, o índice ficou 50% acima da média desse Brasileirão. Então, para variar, né? Jogo do Flamengo, o trem pagador de audiência aí do Brasil, e depois ainda vem querer justificar por que o Flamengo ganha mais, por que tem que ter mais dinheiro pro Flamengo. É por isso. Bota o Flamengo em campo, é sempre recorde e não tem jeito. É quase que invariável isso aí. Vamos ver agora aqui rapidinho os números do Jorginho pelo Flamengo até agora. Ele tem 12 jogos, sendo 11 como titular, 1 gol, 2 assistências, 973 ações com a bola, 13 passes decisivos, 91% de acerto no passe, 73 bolas recuperadas, 17 desarmes, 20 interceptações e a nota total 7.22 de acordo com o SofaScore. Números absurdamente altos para um jogador que acabou de chegar no clube, mesmo jogador que já está há mais tempo no clube, são números absurdos. Jorginho, não tem dúvida que se adaptou muito. Tem gente que critica, ele é lento para voltar. É porque, pelo menos na minha opinião, ele não tem que ser primeiro volante, tem que ter um Pulgar do lado. Não acho que o Saul seja esse cara para fazer o primeiro volante, acho que ele pode jogar ao lado do Jorginho com um primeiro volante mais atrás para fazer um meio-campo mais sólido. Mas acho que não pode ficar nas costas dele a responsabilidade de ser o primeiro volante, de voltar correndo, de desarmar. Ele vai fazer desarmes também, mas ele precisa ter uma estrutura atrás dele ali. Então, essa é a minha opinião. E não acho que faz sentido falar muito dessa questão da recomposição dele, porque ele recompõe. Ele só não é veloz quanto um primeiro volante que está focado ali em marcação, não tem aquela explosão de marcação quanto um primeiro volante. Mas na organização, inclusive defensiva quanto ofensiva, o Jorginho faz o seu papel de forma sensacional e está jogando muita bola no Flamengo. Vamos mudar de assunto? Porque a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, somada à derrota do São Paulo para o Mirassol, fez com que o Flamengo igualasse o São Paulo como o time com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Desde 2023, os dois acumulam 392 vitórias. Essa é, inclusive, a primeira vez desde 2007 que o clube paulista não lidera isoladamente o ranking de vitórias no formato. Então, o Flamengo, depois de quase 20 anos, passa o São Paulo como clube com o maior número de vitórias. Empata com o São Paulo, né? Iguala e tá dividindo essa primeira colocação aí. Flamengo e São Paulo, 392 vitórias. Segundo lugar, o Palmeiras com 370 vitórias. Seguida de Inter, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. Tá aí, Flamengo quebrando mais uma marca e vai passar. Espero que o Flamengo tenha uma reta final aí de campeonato superior à do São Paulo, que quer dizer que passe nesse número de vitórias aí. E agora, vamos falar aqui dessa incoerência, né, dessa vergonhosa cobertura que tem feito aí, principalmente a Globo, em relação a esse jogo de domingo. Vamos voltar um pouquinho primeiro antes para aquele Palmeiras e São Paulo, o jogo do roubo escandaloso, do pênalti no que não foi dado para o São Paulo vencendo de 2-0, faria 3 e acabou não sendo dado o pênalti. 2 expulsões do Palmeiras claras
que deveriam acontecer. E aí o que aconteceu no dia seguinte? No lance do pênalti, o Andreas Pereira foi convidado aí para o Jornal Nacional explicar o lance. O Palmeiras abriu as portas do clube, o jornalista foi lá, o Andreas Pereira explicou o lance, polêmico, explicou o inexplicável, né? E dessa vez, no Flamengo e Palmeiras, o que aconteceu? Virou um massacre do lance. Primeiro que é um lance duvidosíssimo e um lance que não é marcado em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil, já que qualquer peteleco, se o jogador souber encenar bem, é falta, a mídia só ficou falando que foi pênalti, que foi isso, que foi aquilo. Inclusive o PC Oliveira, que é o comentarista de arbitragem da Central do Apito, que vai de mal a pior. Jogada Temegáguia, né? Que é horrível. Cada jogo, dependendo da situaçãozinha ali, ele fala uma coisa. E aí pegaram o lance de 2024 do Flamengo e Fortaleza, em que o Wesley toma um empurrão igual ao do Gustavo Gomes, e ele, na mesma hora, não tem pressão, não é falta de jeito nenhum. Isso aí, se for dar essa falta, vai ter 10, 15 pênaltis no jogo, não é de jeito nenhum falta. Mas no Gustavo Gomes, eu acho um absurdo. O VAR tem que chamar, porque tem ali o deslocamento, etc e tal. É muito fácil ser comentarista de arbitragem, pra falar a verdade, né? Tem tanta possibilidade de interpretação diferente que no dia que você quiser ser a favor, você vai ser. Quando quiser ser contra, você vai ser. Porque sempre tem um argumento de um lado e um de outro. Então, é muito fácil. E claramente ele está sendo orientado ali, dessa vez, a ficar em cima dizendo que é um erro e tudo mais. Não necessariamente para favorecer o Palmeiras, mas para levantar a polêmica. Então, participação ridícula, vergonhosa desse comentarista de arbitragem aí, que nunca teve muita credibilidade, porque sempre foi um juiz fraquíssimo e agora tá só completando a sua carreira muito vergonhosa e fraca com esses comentários aí péssimos. Então, a Globo indo de mal a pior, tendo como comentarista de arbitragem o PC Oliveira, que segue na sua incoerência, fazendo sempre o que vai trazer mais visibilidade, mais polêmica e jogando no lixo tudo o que ele fez na carreira, que não foi muita coisa não, mas tá jogando no lixo a porcaria que ele fez quando era árbitro de futebol. Vamos mudar de assunto, vamos parar de falar aqui do que não importa. Léo Ortiz realizou tratamento na manhã dessa segunda-feira no CT do Ninho do Urubu, deu sequência à recuperação e, a princípio, ali, segundo o Globoesporte.com, o Flamengo tem ali a esperança de contar com ele para o jogo da volta contra o Racing na semana que vem. Porém, tem gente que diz que o Léo Ortiz voltou muito melhor do que o esperado nesse treino de segunda-feira e que existe, inclusive, uma possibilidade dele já jogar nessa quarta. Eu acho difícil, seria talvez forçar um pouco demais, mas dizem que ele tá muito bem e tá pedindo para jogar. Vamos ver no que vai dar. É mais provável que seja só na outra semana, mas vamos ver. Existe a possibilidade e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Mas vamos falar agora aqui do mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então, beleza, mercado da bola. Agora, primeiro, Flamengo avançando nas renovações aí, primeiro com o Rossi. Já começa a haver uma conversa ali paralela também para renovação com Pedro Queixada, importantíssimo. Porém, com o Felipe Luiz o negócio tá meio travado. A tendência é que as conversas só voltem a acontecer no fim do ano.
provavelmente nem nessa pausa da data FIFA de novembro, porque o Flamengo deve jogar uma partida aí atrasada também nessa data FIFA de novembro, então a tendência é só que as conversas voltem no fim do ano, que é perigoso, porque o Felipe Luiz tem um contrato só até o fim de dezembro, então chegando, quanto mais perto chegar do fim do ano, maior é a possibilidade do Felipe Luiz receber propostas, ficar balançado e negar a renovação com o Flamengo. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade sobre isso eu trago para vocês aqui, beleza? E agora vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de Tati Castellanos, porque ele pode não jogar mais pela Lazio. Eu venho trazendo para vocês que a negociação dele vem avançando, que a parte salarial já está praticamente sacramentada aí com o Flamengo. Já havia um acerto desde a última janela, mas agora o jogador voltou a conversar com o Flamengo, com o seu staff. O acordo está praticamente mantido da última janela, tem um acerto salarial já. Agora, houve um problema lá na Itália, ele tem uma lesão no músculo reto femoral, né, na coxa, e isso vai deixar ele fora dos gramados por aproximadamente 2 meses. E aí o que isso significa? Que ele vai retornar só lá para meados, para fim de dezembro, e isso pode querer dizer, pode significar que ele nunca mais jogue pela Lazio. Porque o Flamengo tentando nessa negociação com a Lazio justamente que ele seja liberado em dezembro, claro que o Flamengo pagando um valor, não é um valor baixo, para ele já iniciar em janeiro com a camisa do Flamengo, e isso, caso aconteça mesmo, significa que ele não volta a jogar pela Lazio, porque ele tem essa lesão agora de grau 2, de até 2 meses de recuperação. A gente vai acompanhar, qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago para vocês, até porque isso pode influenciar na preparação do Flamengo para o ano que vem. Se o Flamengo fechar a contratação, conseguir, pode ser que o Tati Castellanos tenha um período ali de adaptação no início do ano, por conta aí desse fim de recuperação da sua lesão na coxa. Vamos acompanhar, vamos ver no que vai dar e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!